nós vamos ver agora um novo tipo de... uma nova forma da gente resolver sistemas indiretos, então, tá? Vamos supor que nós tivéssemos aqui um sistema, então, que tenha A+, B+, B-, e A-. Como nós já vimos anteriormente, nós já montamos esse sistema, inclusive, nós não podemos resolver ele de forma direta, porque a primeira parte aqui nós vamos ter um choque do B com o C. A primeira forma que nós vimos para resolver esse sistema seria mudando os fins de curso, fazendo com que eles só pegassem ou na ida ou na volta. É uma das formas que a gente tinha para resolver. A segunda seria nós alternando a parte ali do que horas que vai ter ar em uma determinada válvula, das 5 duas vias que comandam os cilindros. E a próxima, que é que nós vamos resolver agora, seria nós adicionando uma outra válvula 5 duas vias, que vai fazer com que os fins de curso tenham ar somente em alguns momentos específicos, tá? Vamos montar ela aqui então. Deixa eu pegar a sequência. Aqui. E vamos adicionar ela aqui. Então, inserir a nossa sequência em formato de texto. Temos agora, então, A+, B+, B-, A-. Vamos ter dois cilindros aqui, então. Cilindro A e cilindro B. Cilindro A, cilindro B. Nós vamos, normalmente adicionaríamos, bom, vamos adicionar aqui os válvulas reguladoras de pressão primeiro. Aqui. E aqui. Normalmente nós adicionaríamos só duas 5 duas vias, certo? Uma para cada um dos cilindros. Dessa vez nós vamos adicionar 3. Eu já explico por quê. Todas elas com o nosso duplo comando pneumático, conexões 5 e 3 silenciadas. Então aqui, duplo acionamento pneumático, tanto na esquerda quanto na direita. E vamos adicionar a terceira, que depois a gente vai utilizar ela na parte lógica do nosso programa. Vamos adicionar aqui os começo e fim de curso, A0 e A1, B0 e B1. Adicionamos ele aqui no nosso sistema também. Então, válvula 3 duas vias, conexão 3 silenciada, acionamento mecânico por rolete, retorno por mola. Os 4 fins de cursos aqui então. A0, A1, B0 e B1. Se nós fôssemos fazer a nossa sequência normal aqui, seria o A0 fazendo o avanço, o A1 faria a parte do retorno, o A0 faria o avanço, daí o A1 faria a parte do avanço do B, o B1 faria o retorno do B, e depois o B0 faria o retorno do A. Se nós tivéssemos um sistema direto, isso funcionaria, porque não teria conflito na hora da gente montar.
Mas, infelizmente, nosso sistema não é direto. Então, vamos fazer a simulação de como ele funcionaria aqui. Vamos arrumar aqui como se fosse um botão de acionamento aqui. E vamos fazer as conexões devidas. Então, se a gente for puxar aqui o compressor e o kit lubrifill, e fazemos todas as ligações, diretamente no nosso sistema. Se nós fôssemos testar ele dessa forma, ele já entraria em conflito já de começo, ó, porque ele não faz o acionamento, porque o B0 já está instantaneamente acionado. Nós temos que resolver isso então da seguinte forma. Vamos tirar aqui a parte dos acionamentos pelo compressor e nós vamos adicionar então uma válvula 5 duas vias. Essa válvula 5 duas vias aqui, ela vai fazer com que a alimentação de ar do B0 e do A1 se dê em apenas alguns casos específicos. Então nós vamos pegar a conexão 2, montar no B0, e a conexão 4 nós vamos montar no A1. Por que isso? Essa válvula 5 duas vias aqui, basicamente, ela vai ser comandada e vai deixar passar ar somente quando ela estiver na posição correta. Então, na posição 4, ela vai deixar passar ar na jornada inicial dela. E na posição 2, que é quando vai acionar o B0, ele vai deixar acionar só quando ela estiver na posição aqui da esquerda. Quando que nós vamos querer que o A1 faça o avanço? Já de início, nós vamos querer que ele esteja com ar para que o B possa avançar, certo? Então, quando bater no A1 ali no começo, ele vai fazer com que o B avance. Porém, o B0, eu só quero que ele faça o retorno do ar depois que o B tiver retornado. Então eu só quero que quando o B tiver avançado, porque daí quando ele estiver retornando ele possa voltar. Então quando o B1 bater, ele vai fazer a mudança de posição dessa válvula aqui também. Então, nós vamos fazer a ligação aqui, certo? E para mudar a posição do lado de cá, a gente vai fazer quando o A0 tiver selecionado, que é quando reinicia o nosso sistema. As outras conexões, nós vamos montar elas direto no nosso compressor também da mesma forma. Então aqui vai para o compressor, aqui vai para o compressor. Você vai para o compressor também, mas nós vamos arrumar como um ponto de pressurização. E você aqui também vamos arrumar só um ponto de pressurização para a gente não embolar no nosso diagrama. Vamos fazer a simulação aqui agora. Então quando a gente dá o start na nossa simulação, notem que a nossa válvula ela vai estar fazendo com que o cilindro A retorne, certo? No momento que a gente aciona o sistema, ele muda a posição dessa válvula, porque o A0 faz com que ela vá para a direita, aqui, então ela já não está mais passando ar para o fim de curso B. Isso permite que o cilindro A avance até bater no A1. No momento que ele bate o A1, como ela mudou a posição aqui embaixo, isso faz com que o A1 comece já a acionar aqui também. Então o B1 já vai conseguir ir para frente. Quando ele bate lá no final, ele vai mudar a posição aqui na válvula para que ela possa retornar e vai fazer o B retornar também. No caso
o B vai mudar, ele vai fazer com que o B0 receba ar agora, mas ele não vai fazer com que o cilindro A retorne ainda, porque o B0 não está acionado. Ele só vai acionar no momento em que retornar por completo o cilindro. Retornou aqui, muda a posição na válvula e vai para a posição original também. Então vamos fazer um ciclo completo agora. A mais, B mais, B menos e A menos. Qual que é a diferença desse sistema, então, para os outros que a gente estava vendo até agora? Antes, a gente estava fazendo com que a alimentação das 5 duas vias não fosse uma alimentação direta. Ou seja, a gente fazia com que elas só recebessem alimentação quando um determinado cilindro já estava acionado. Quando um fim de curso estava acionado, certo? Agora, a gente está fazendo um processo um pouco diferente, que a gente arrumou umas 5 duas vias a mais aqui, e alguns dos fim de curso só vão ser acionados, ou seja, só vai ter ar neles, dependendo da posição em que as 5 duas vias estiver acionado. Então, às vezes vai estar o B0, às vezes vai estar o A1 passando ar. E isso possibilita com que a gente consiga fazer o avanço e o retorno do sistema, mesmo ele sendo um sistema indireto. Tranquilo, gurizada?